Não vamos conseguir terminar todo o capítulo porque é muito extenso. Vamos ver aqui se conseguimos encerrar esse capítulo em duas partes. Evangelho de João, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 1. Vamos ler até o verso de número 5. Amém? Diz assim a maravilhosa palavra do nosso Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Somente até aqui. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento, iremos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Que esta palavra venha nos transformar para a glória do teu nome. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Nós iremos meditar agora numa sequência no Evangelho segundo escreveu João, e vamos aqui agora iniciar tentando compreender o que João está querendo nos transcrever, o que o Espírito Santo usou ele para nos mandar o recado. Está bom? Não precisa, tá beleza. João, ele foi o escritor dos últimos livros da Bíblia. Por que João foi o escritor dos últimos livros da Bíblia? Porque ele foi o último a morrer. Dessa galera todinha que está aqui na Bíblia, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Paulo, Silas, ele foi o último a morrer. E por que ele foi o último a morrer? Porque ele ficou exilado, ele ficou preso. Ele revela isso no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Ele diz que ficou preso por causa do testemunho da palavra. Ou seja, ele foi punido com a prisão perpétua porque ele pregava a palavra de Deus. Pastor, e os demais não foram presos? Não. Os demais foram martirizados. Dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus selecionou, que ele separou, excetuando Judas, que se matou, os outros 11, os outros 10, eles foram martirizados, cortados ao meio, esquartejados, crucificados, passado a fio da espada. E ele foi o último a morrer por causa natural, porque ele foi condenado à prisão perpétua. Eu não sei se foi muita vontade, ele ficou preso, prisão perpétua, ou se fosse morto antecipadamente, porque acho que o sofrimento seria um só. Mas ele ficou preso muitos anos e ele morreu com uma idade bem avançada, e com isso lhe permitiu ser o último escritor dos livros da Bíblia. Ele escreveu primeiramente o Evangelho de João, depois ele vai escrever o livro de Apocalipse, e depois as cartas. A primeira, a segunda e a terceira carta é o último livro a ser escrito na Bíblia. E João, ele vem trazer uma visão diferente de Cristo. Nós chamamos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma visão acerca de Cristo, uma visão, vamos dizer assim, terrena, uma visão que é mais no campo humano. E João, ele vem trazendo uma visão do Cristo, Filho de Deus. Ele vem trazendo uma revelação do Cristo, que foi o Criador do universo, do Deus que habita no Santo dos Santos. Então João, ele tem mais uma visão celestial do Senhor. Ele vem trazendo uma figuração diferente dos outros, mesmo sabendo o conteúdo que eles haviam escrito, porque ele foi o último a morrer. E logicamente ele leu as cartas de Paulo, ele leu os outros evangelhos, e quando ele vai escrever, ele está trazendo uma visão diferente. Ele vem se importando, ele vem com a finalidade de nos externar
o Cristo, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso. Então ele já inicia falando isso. Nós vimos que aqui ele diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O que ele quer dizer com isso? Porque quando nós falamos do princípio, mas é no princípio para a gente, porque Deus não tem princípio e também não tem o fim, porque Ele é eterno. Quando nós falamos de princípio, nós nos remetemos ao dia do nosso nascimento, que foi o dia tal, no mês tal, no ano tal, na hora tal, você nasceu, foi o teu princípio. Mas quando nós entramos na perspectiva de Deus, Ele não tem uma cronologia, o tempo para Ele é diferente, Ele é eterno. Então a eternidade não está relacionada a tempo, porque se você pegar 1 milhão de anos e você tirar um dia, vai ter 1 milhão de anos? Não, vai ter 999.999 dias. Mas se você pegar da eternidade e tirar um dia, continua tendo a eternidade, porque a eternidade é um estado, e Deus, Ele é eterno. Então quando Ele fala no princípio, está aqui nos remetendo à criação, quando Deus começou a criar o universo e todas as coisas. Mas não é o princípio de Deus, porque Ele não tem início e também não tem fim. Então quando nós entendemos aqui o que João quer falar, ele está revelando toda a criação que Deus fez, que o Senhor Jesus, que era o Verbo, e o Verbo aqui para a gente em português, ele tem duas figurações, ação e estado, e ele fala as duas coisas. João fala que ele era o Verbo, ou seja, ele é Deus, e também ele estava com Deus. A presença do Senhor Jesus na criação traz a figuração, nos traz a comprovação de que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E João está querendo ressaltar isso, justamente dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, através dEle e para Ele. Ou seja, o Senhor Jesus, que habitou aqui nessa terra, num corpo que estava sujeito a ser infectado por uma bactéria, pelo vírus, pelo um inseto qualquer, ou seja, qualquer intervenção que nós passamos aqui, esse ser também estava sujeito. Mas mesmo assim, Ele era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que João está ressaltando isso? Qual é a importância disso? Porque quando o Senhor Jesus ele andou aqui no meio da terra, e ele estava dizendo que Ele era o Deus Criador dos céus e da terra, a maior dificuldade do ser humano é quando olhava para Jesus acreditar o quê? Isso. Fala assim, como esse pode ser o Deus Criador dos céus e da terra? Porque a palavra revela que quando olhava para Ele, ninguém via beleza e não via formosura. Alguns, quando se encontraram com o Senhor Jesus pessoalmente, se decepcionaram. Por exemplo, Herodes tinha o desejo de conhecer Jesus. Quando o Senhor Jesus foi trazido à sua presença, ele olhou e falou: esse que é Jesus? Porque esperavam uma coisa muito mais grandiosa, algo esplendoroso, e pediram a ele sinal, porque queriam ver justamente o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, em ação. Eles não queriam ver o Senhor Jesus humilde, simples, servo. Eles não tinham uma figuração de que aquele era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. E somente aqueles que conseguiram ver isso, eles romperam a atmosfera humana e entraram na perspectiva que João quer fazer que nós viemos ter. Muitos que chegaram ao Senhor Jesus e surpreenderam, tendo essa revelação, eles foram elogiados pelo próprio Senhor Jesus. Lembra daquele centurião, que ele chega para o Senhor Jesus e fala assim: meu servo está lá enfermo, lá eu preciso que o Senhor cure ele. Ele falou: eu vou até lá. Não precisa. Só não precisa, irmão. Só basta o quê? Uma palavra. O que é uma enfermidade para o Senhor que criou tudo isso que nós estamos vendo? O que é uma enfermidade para o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso? A visão daquele homem era uma visão totalmente diferente, aonde ele olhava para o Senhor Jesus, mas ele conseguia ver o Deus Todo-Poderoso. Ele conseguia ver além da pele, do sangue, do cabelo, dos
os olhos, ele via que algo diferente havia naquele ser, que não era somente um ser humano qualquer, mas era o Deus Todo-Poderoso. E João, no seu Evangelho, ele quer justamente trazer essa comprovação. Ele quer que nós venhamos crer que o Cristo, Jesus, é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, qual é o propósito do Evangelho de João? Nos revelar o Senhor Jesus como Deus. Nos dizer que Ele é o Cristo, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Então o Evangelho de João, ele tem essa finalidade, essa intenção, e João já começa falando isso. Olha, tudo que foi feito por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada poderia ter sido feito. E quando você entra na perspectiva macro e micro, você fica surpreso, porque aos olhos humanos nós conseguimos ver tudo com uma simplicidade muito grande. Nós não conseguimos enxergar a estrutura elaborada como algo magnífico, extraordinário. Uma gota d'água é algo que, se você for pesquisar, é algo muito complexo. Não tem nada simples. Quando você vai ver as coisas que tem no universo, você vê uma grandiosidade muito grande. Quando você olha o sistema solar, você olha as galáxias, você fica surpreso, tanto pela grandeza como pela funcionalidade. Tudo acontece de uma forma elaborada, pensada e programada. Nada é por acaso. Tudo que você vê em sua volta revela um Criador que sabe de todas as coisas. Nada é por acaso. Quando você vai avaliar, por exemplo, o nosso planeta, ele está em terceira posição. Isso os cientistas chegaram a essa conclusão através de pesquisas e elaboraram um estudo que hoje no ensino fundamental já é explicado isso. O nosso planeta é o terceiro no sistema solar de distância em relação ao Sol. Se nós estivéssemos no segundo lugar, nós morreríamos queimados. Se estivéssemos no quarto lugar, nós morreríamos de frio. O planeta, nós descobrimos e aprendemos na escola que ele dá volta em torno de si mesmo e ele também dá uma volta em torno do Sol. É um movimento de rotação e translação. E você vê que esse movimento ele tem um tempo. Ele não é feito de uma forma qualquer, mas ele tem um movimento ordenado e uma frequência que é mantida, uma velocidade contínua, e não é por acaso, porque o tempo de permanência que ele fica exposto ao Sol é o suficiente para colocar o planeta numa temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Se ele rodasse mais devagar, nós morreríamos de frio. Se ele rodasse mais rápido, nós morreríamos de calor. Então, quando você vai olhar a complexidade do sistema solar, toda a criação, tudo o que acontece, nós, como seres humanos e os animais, nós precisamos de oxigênio. Em contrapartida, nós colocamos para fora e expelimos o gás carbônico. Aí tem um pensamento que foi feito, alguém falou assim: se eu não criar nada para fazer um balanço, eles vão morrer sem oxigênio. Aí tem a construção das árvores, que a árvore ela tem um sistema contrário. Ela capta o gás carbônico e ela joga para fora o oxigênio. E você vai vendo que tudo tem uma explicação, tem uma finalidade, tem uma programação, foi minuciosamente arquitetado. É mais fácil você dizer que um ateu tem fé do que um crente. Por quê? Porque o camarada vai dizer que isso é obra do acaso, que não teve uma programação, tem que ter muita fé. Porque as evidências, a comprovação é muito grande. Então ele, para crer que não teve um Criador, que não teve alguém que pensasse nisso, ele tem que ter muita fé. Porque você vai conseguir facilmente entender que isso não foi feito de qualquer maneira, que não foi por acaso, que não foi um passe de mágica ou uma explosão. Porque dificilmente uma explosão vai elaborar algo tão perfeito, tão organizado. É algo que não tem sentido. Imagine você ficar sabendo que houve uma guerra e jogaram uma bomba atômica lá no país.
Aí quando você chegar lá no país, está tudo bonito, bem feito, a natureza está em pleno funcionamento. Aí fala, o que houve aqui? Não, jogaram uma bomba aqui, aí aconteceu isso, uma explosão, aí aconteceu isso. Não tem lógica. Não tem como no ser humano, usando algo que tem como um atributo que alguém deu, que é a forma de quê? De pensar, de raciocinar, que alguém nos deu esse atributo, que é diferente do cachorro, do gato e de outros animais, e isso está relatado na palavra de Deus. Não tem como uma pessoa falar assim, é realmente uma explosão, construído isso aqui. Se alguém falar isso para uma pessoa, fala, você está ficando maluco? Você está ficando doido? É impossível uma explosão construir isso aqui. Não tem como. Então você chega à conclusão que houve sim uma criação de uma mente brilhante, que excede todo entendimento, que o homem pesquisando, avançando, ele nunca vai chegar perto de saber como funciona plenamente todas as coisas que foram organizadas e feitas, porque está muito além do pensamento humano, está muito além da nossa reflexão. E quando você vai avaliando, você vai vendo as situações, como todo criador e coloca a sua assinatura, você vê que tem uma comprovação de assinatura. Todas as obras de arte que são encontradas, elas são levadas para um historiador, um homem que é estudado, e através dos traços do artista, ele vai ter determinado quem foi aquela criação. Ele falava, foi Michelangelo, foi fulano de tal, foi Aleijadinho. Eles conseguem ver através dos traços da construção quem foi o artista. E quando nós vamos trazer o nosso pensamento para aqui, para a nossa terra, você vai vendo que tudo tem uma identificação. Hoje nós estudamos na escola que o tempo ele é dividido em 3 partes. Você vai lá ver que tem o tempo verbal, que é presente, passado e futuro. Aí quando você vai ver que os cientistas foram dividindo, se eu não me engano foi Rutherford, as crianças aqui que estão estudando devem saber, que ele chegou à conclusão que quando você vai dividindo uma matéria, dividindo, chega até o átomo. Aí o átomo ele é composto de quantas partes? 3 partes: prótons, nêutrons e elétrons. Quer dizer, o macro você consegue ver a grandeza, e o micro você também vê o detalhe, que também identifica quem é o Criador. Hoje nós usamos o GPS. O que é o GPS? É uma localização. É algo que vai ver o ponto que você está procurando, e para chegar a essa conclusão, usam-se 3 medidas: largura, profundidade e altura. E você vai vendo que tudo que você consegue enxergar ou até não enxergar, por exemplo, aqui nessa sala, aqui nesse lugar, você vai ver que temos aqui algo que é sólido, que você pode tocar. Tem algo que está aqui no ar que nós não conseguimos ver, que é o oxigênio, que está no estado gasoso. E você pode pegar uma água ali que ela está no estado líquido. E tudo que tem na face da Terra, você só vai encontrar nesses 3 estágios: ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Aí você vai vendo que isso vai se estendendo em diversas situações. A ciência já consegue comprovar que o homem ele é formado de 3 partes: corpo, também, mas ele é também formado por corpo, alma e espírito. Cabeça, tronco e membros também é formado na fisiologia. Você aprende isso também na escola. Agora eu te pergunto, será que tudo isso que nós falamos ainda tem muitas outras coisas? Será que é por acaso? Não. Será que é coincidência? Não. Será que a gente está viajando na maionese? Não, na verdade a gente veio do macaco. Não, tudo foi ocasionado através de uma explosão e formou tudo isso aí da forma que está. É muito difícil acreditar nessa teoria. É muito mais fácil você entender que tudo isso foi criado pelo ser maravilhoso, que tem todo o conhecimento, porque é muito perfeito para ser obra do acaso. É algo que não tem lógica. Por exemplo, você hoje vê que a ciência tem um avanço muito grande na medicina, mas hoje, por exemplo, o câncer não tem explicação. O homem não sabe como é que surge o câncer. As células vão morrendo,
tem tratamento, às vezes, para evitar que uma pessoa venha a ser disseminada, que aquele câncer venha a se espalhar, há ali uma amputação, mas você vai ver que eles não têm comprovação de que é feito isso ou aquilo outro, não conseguiram ainda chegar ao entendimento de como isso acontece, porque ainda está muito além do nosso entendimento, da nossa compreensão. E o homem tem que entender que isso não é somente na medicina, mas em diversas situações você vai ver que nós não temos resposta, não conseguimos a um determinador comum. E alguns, querendo ser muito inteligentes, eles fazem uma pergunta: quem é o Pai de Deus? Quem é a Mãe de Deus? Achando que é inteligente. Se nós não conseguimos entender as coisas básicas, como é que a gente vai querer saber isso? É algo que não dá para você determinar, não dá para você chegar a uma resposta convincente, porque está muito além da nossa compreensão. E João fala assim: não, eu não sei como é que ele fez, só sei que ele fez todas as coisas. Ele fez porque é do agrado dele, é do intermédio dele, e para ele foi feito. Agora não me pergunte como é que foi feito em detalhes, que eu não vi, eu não estava lá, eu não presenciei, mas eu sei que ele fez. Ele traz essa comprovação, ele traz essa afirmação. Ele não viu, mas ele chegou à conclusão de que ele é o Criador de todas as coisas. E assim é a fé. Nós vimos Jesus? Não. Pessoalmente você teve contato com ele? Não. João teve, mas nós não tivemos. E João, ele está querendo trazer justamente essa confirmação de fé, que embora nós não tivemos a experiência que João teve, de conviver com Jesus, de andar com ele, de conversar com ele, de fazer perguntas, João creu que ele foi o Criador de todas as coisas. E ele está querendo trazer justamente essa afirmação para a gente. Ele escreve esse livro para justamente afirmar: creia que ele é o Cristo, Filho de Deus, que ele é o Criador de todas as coisas, e diz que ele é a luz, ele resplandece como a luz de todos os homens, e as trevas não prevalecem. Ou seja, ele é o domínio, ele é o onipotente. Não tem como os planos deles ser cancelados, não tem como alguém frustrar a sua criação, não tem como alguém deixar que o propósito dele venha ficar pelo meio do caminho. Aqui João está falando, ele estabeleceu todas as coisas e tudo acontece como ele quer. Tudo está no controle dele. Aqui João está dizendo: o diabo pode se levantar a potestade, pode se levantar o principado, pode se levantar tudo, mas as trevas não prevalecem, porque ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Aqui João está afirmando isso para a gente. E agora o que eu acho interessante é o que ele fala a partir do verso 6. Vamos no verso 6, ao que ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que interessante isso aqui. Eu acho, quando eu fiquei meditando hoje nessa palavra, eu achei isso esplêndido. Deus mandou ali um mensageiro, alguém como porta-voz. Ele falou assim: eu vou enviar você primeiramente para que você avise que eu estou chegando. Aí você imagina o Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, onipotente, manda João. Aí chega João. Como é que João chega vestido? Com pelo de camelo, pele de camelo, um cinto amarrado aqui na cintura, com uma dieta meio esquisita, comia gafanhoto e mel. E ele falou assim: ó, ele me enviou. Aí quem olhava para o João: você é um doido, ó.
Deus Todo-Poderoso ia mandar logo isso aí? Ia mandar alguém vestido de púrpura, com vestido real. Ó, o rei está vindo, Deus Todo-Poderoso está chegando. Vai mandar esse maluco aí, rapaz? Aí o Senhor Jesus manda João, simples, humilde, sem ostentação, com uma linguagem bem simples, dura, uma linguagem que incomoda, um comportamento fora da moda, um comportamento fora dos padrões sociais, aonde os religiosos andavam vestidos com longas franjas, com uma roupa que chamava atenção, ali como se fosse a moda daquele tempo, e ostentavam uma postura. E João, bem simples, anuncia: ó, ele está chegando, ele vai botar os pés aqui nessa terra, ele vai andar por esse lugar. O Deus Todo-Poderoso está vindo. Aleluia. Eu não sou digno de amarrar a sandália dele. Ele está chegando. Eu estou avisando para vocês: o reino de Deus está vindo. Quem iria dar crédito a esse homem? Muito difícil, né? E a palavra diz em João 10:41 que João não fez sinal algum. Ele não fez milagre para convencer. Ele não fez nada de extraordinário. Ele foi um homem totalmente simples, que pregou uma mensagem direta e dura, com uma aparência que não era muito convincente, e se dizia o porta-Deus, o porta-voz de Deus. E, na verdade, o outro João aqui está confirmando: ó, verdadeiramente, ele era o porta-voz de Deus. Aí quando chega o Senhor Jesus, um dia João está lá batizando a galera, aí vem Jesus. E a palavra diz que ele era muito humilde, que era pobre. A família dele era muito simples, tanto que quando o Senhor Jesus nasce, eles oferecem 2 pombinhos como sacrifício, e a palavra revela que quem oferecesse isso era muito pobre. E a família do Senhor Jesus, bem simples, de um lugar que muitos desprezavam. Pode ouvir alguma coisa boa lá onde o Senhor Jesus nasceu? Não tem como. Dá pior lugar de Belfort Roxo, lá da Baixada. Se ele tivesse vindo do Leblon, de Ipanema, tudo bem, mas vindo de lá da Baixada, é impossível ele ser um Messias, não tem como. Aí o Senhor Jesus está vindo um dia, aí esse homem com pele de carneiro está batizando, com o cinto amarrado na cintura. Aí vem um homem simples, humilde, chegando, e João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu imagino o povo olhando: é esse aí que vai tirar o pecado da gente? É esse aí que é o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra? Você está brincando. É outro doido que está vindo aí. Por quê? Porque Deus é simples. Amém. Ele é humilde. Glória a Deus. Ele não ostenta. Embora ele seja todo poderoso, tenha todos os recursos na sua mão, a palavra diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele lavou os pés dos discípulos, numa figuração de humildade, de submissão. E ele vem trazendo uma revelação totalmente contrária do que nós vivemos hoje. O Senhor Jesus fala assim: ó, o maior tem que servir, porque o maior é aquele que serve. E ele falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Só que o povo esperava alguém que fizesse o contrário, que viesse para ser o rei, que sentasse no trono e tivesse vários súditos que fizessem a sua vontade. Enquanto que o Senhor Jesus abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, assumiu uma forma simples, humilde de viver, aonde ele vivia no meio de pessoas que eram discriminadas pela sociedade, andava no meio de ladrões, de prostitutas, andava no meio de roubadores. E o povo falou assim: se esse fosse verdadeiramente o Filho de Deus, se ele fosse profeta, se ele fosse homem de Deus, ele não andava no meio desse povo. E o Senhor Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele fala: mas os santos não precisam de médicos, mas os doentes. E o doente que ele estava falando não é o doente fisicamente, é o doente contaminado pelo pecado, porque ele veio justamente para levar os nossos pecados. Ele não veio com a finalidade de fazer uma revolução social, ele não veio com o propósito de trazer uma transformação econômica, ele não veio com o propósito de trazer uma revelação de cultura,
de trazer uma doutrina extraordinária, não. Ele veio simplesmente para resolver o nosso problema, o nosso maior problema. Pastor, que problema? Eu não tenho problema nenhum, eu estou bem com a minha família, com a minha esposa, eu não estou doente, eu não estou devendo nada. Que problema é esse? Nosso maior problema não é natural, o nosso maior problema é espiritual. Quando não identificamos o Senhor Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você não vê Ele dessa maneira, você tem um problema sério. Porque o Senhor Jesus, ele foi visto dessa maneira por João, porque João sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas muitos naqueles dias viam somente o Senhor Jesus como um curador, como alguém que pode restaurar a minha saúde. Ele era visto como aquele que multiplica os pães e os peixes. Ele era visto como alguém que resolve um problema momentâneo. Mas poucos viam ele como Deus Todo-Poderoso, que veio a esse mundo para levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E se você não entrar nesse panorama de visão como João tem, como João Batista tinha, e como João não nos quer passar, como ele quer nos alertar para isso, você vê o Senhor Jesus de uma forma diferente. Você vê que ele chega para os discípulos e fala assim: que povo fala que eu sou? Como é que eles me veem? O que eles acham que eu sou? Ah, o Senhor é um dos profetas. Ah, dizem que o Senhor é Elias. Ah, dizem que o Senhor é um impostor, é um falso profeta. Ele pergunta: e vocês? O que é que vocês acham que eu sou? Falou: tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Falou: eles podem ver da forma que eles quiserem, mas eu vejo você como o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E aqui João está falando assim: ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. O conheceu é justamente essa visão de não identificar, de não compreender quem é aquele ser. Quando fala que veio ao mundo e o mundo não o conheceu, é que viram ele de diversas maneiras, de diversas formas, mas não conseguiram ver ele da forma que deveriam ver. Viram ele como milagreiro, como profeta, viram ele como aquele que resolve um problema de saúde, como alguém que multiplica os pães e os peixes, e hoje não é diferente. E se eu não conhecer o Senhor Jesus desta maneira, eu vou me entrar nesse padrão como o mundo entrou, que veio ao mundo, mas não o conheceu. E conheceu aqui, quando ele fala conheceu, justamente de ter intimidade, de saber quem é aquela pessoa. Por isso que o Senhor Jesus falou que naquele grande dia ele vai falar para muitos: apartai-vos de mim, que eu não os conheço, porque também eles não conheceram a Ele como Salvador do mundo. Eles não viram o Senhor Jesus como aquele que veio ao mundo e liberou a sua glória, se esvaziou de si mesmo para que se levasse sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E muitas vezes o ser humano não compreende isso. Ele não entende que o Senhor Jesus veio única e exclusivamente com esse propósito, com esta finalidade. Muitos celebram o Natal, celebram a Páscoa, mas eles não entendem quem é o Senhor Jesus. Eles não conseguem entrar na visão de quem é o Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Acham que aquela festa é somente uma festa. Não entendem que quando o Senhor Jesus nasceu, foi a nossa esperança de salvação. Glória a Deus. E quando Ele morreu, é a conclusão do projeto de Deus de nos salvar. Eles não conseguem compreender dessa maneira. E não conseguem ver o Senhor Jesus da forma que deveriam ver. E nós não podemos entrar nessa perspectiva. Nós temos que ter a visão de que Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que veio a esse mundo para me salvar e te salvar. Aleluia. E não espere algo grandioso, não espere algo que vai te chamar a atenção pela lógica material, como uma comprovação física. Não. Até porque aqueles que entraram nesse caminho se perderam. Aqueles que não conseguiram entrar na humildade,
no exemplo, na submissão, na obediência que ele se colocou diante de Deus para cumprir o propósito que ele vê esse mundo, não conseguiram ver ele dessa forma, não conseguiram entrar na visão de Deus. E isso é perigoso demais, porque se eu ver o Senhor Jesus somente como alguém que pode resolver o meu problema ali momentâneo, alguém que vai conseguir resolver o meu problema por um pequeno período de tempo, eu não estou conseguindo ver o Senhor Jesus da forma correta. E isso é muito perigoso, isso é complicado. Eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter essa perspectiva que João vai querer passar durante todo esse livro. Ele vai querer nos massificar de que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que veio a esse mundo em forma humana, se humilhou, se despojou da sua glória com um propósito: de me levar e levar você para o reino. Ele não veio com a finalidade de resolver o nosso problema conjugal. Ele não veio com o propósito de resolver os nossos problemas financeiros, embora muitos veem ele desta maneira, porque se fosse assim ele não tinha dito: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O problema financeiro pode ser resolvido, o problema conjugal pode ser resolvido, a família pode ser restaurada, mas se eu não coloco o meu nome escrito no livro da vida, nada adianta. Se eu somente quero me aproximar do Cristo que tem essas coisas para oferecer, eu não estou entrando na visão que o João está querendo passar aqui. Eu ainda não consegui enxergar o Cristo da forma correta. Eu ainda não consegui identificar a Ele como meu Salvador. Eu vou conseguir ver Ele como alguém que pode ter uma resposta para os meus problemas aqui na terra, mas eu não vou conseguir ver com Ele como uma companhia para a eternidade. Eu só vou ver Ele como uma companhia aqui durante esse trajeto que eu tenho, aonde os problemas vão surgir para todos vão ter problemas, indistintamente, branco, negro, pobre, rico, vão ter problemas. E você quiser se aproximar dele somente quando o calo aperta, somente quando você está vendo a situação ficando difícil, aí tu fala assim: agora eu preciso de Deus. Não, você não entendeu. Você precisa dele desde o dia que você nasceu, desde o seu primeiro fôlego de vida. Você precisa dele, porque ele veio ao mundo para nos dar a vida, mas não é a vida que nós vivemos aqui nessa terra, mas é a vida eterna. Mas quando você não compreende isso, você vê ele somente como uma solução para a vida aqui nessa terra. Você não consegue enxergar que ele não quer ter uma solução para você por um curto período de tempo, mas ele é a solução eterna para os nossos problemas. Aleluia. Eu tenho que começar a entender que eu estou lidando com Deus, que ele não está preso ao relógio, ao cronológico. Ele não está preso ao período que eu vou viver aqui na terra, 5 mais 10 ou 20 ou 30, 40 anos. Não. Ele é atemporal. E ele entende que nós também somos. E temos que abrir a nossa visão e entender que eu tenho que entrar na mesma perspectiva dele. Eu tenho que ter uma visão semelhante a dele. Eternidade. Aleluia. Eu não tenho que viver somente hoje. Muitas pessoas falam assim: nós temos que aproveitar a vida, porque a vida é curta e vai acabar. A vida aqui na terra, mas você é eterno. Aleluia. E eu sou eterno. Glória a Deus. Do dia que você foi criado, agora você não vai ter mais fim de dias. A única diferença é que alguns vão passar num lugar e outros em outro lugar. A única diferença é essa: é que uns vão passar a eternidade com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e outros ele vai separar para estar em outro lugar. E eu tenho que começar a enxergar desta maneira, para que eu venha entrar justamente no plano dele, no projeto dele, para que eu venha estar lá com ele.
Glória a Deus. Para que eu enxergue Ele como verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. É isso que eu tenho que fazer. Verso de número 11. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém. Deus, ele estabeleceu um projeto e separou um povo para ele. Ele fez uma aliança com o povo de Israel e falou: vocês vão ser o meu povo e eu serei o seu Deus. E ele se manifestou e ele veio a esse mundo, no território que esse povo habitava. E quando ele chegou lá, passado 3 anos e meio de ministério somente, quando ele se revelou como Filho de Deus, a conclusão que chegaram falou assim: ele é um impostor, ele não é o Filho de Deus. Vamos fazer o que com ele? Vamos matar. Eles não receberam o Filho de Deus como Salvador. Mas ele diz assim: mas todos aqueles que receberam ele, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Não é para quem tem os seus olhos verdes, não é para aquele que Deus falou assim: não, esse aqui é meu preferido, meu predileto. Não, é para quem quer receber ele. Receber ele é crer na palavra dele, é obedecer às suas ordens, à sua voz, é dar ouvidos ao seu mandamento, é se purificar, é nascer de novo. Aqui diz que aquele que creu no Senhor Jesus e recebeu ele, nasceu não do homem, não nasceu da carne, não nasceu do sangue, mas nasceu de Deus. A natureza dele começa a ser impregnada na nossa vida. Amém. Você começa a externar a natureza dele, a humildade, como nós falamos, a simplicidade. Por que humildade e simplicidade? Porque quando o Senhor Jesus habitou aqui nessa terra, ele se despojou da sua glória e ele olhou e falou assim: isso aqui é o quê? Quando você olha para a sua carne, você pensa que você é o quê? Você é? Nós não somos nada. Nós somos como a erva do campo. E por isso ele se revestiu dessa humildade. E quando você entende isso, você começa a clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia. E você venha se despir desse corpo corruptível que vai acabar, que tem um tempo de validade, e que Ele possa te revestir com um corpo de glória semelhante ao dele. Porque Ele tem o poder para te transformar filho dele, para nos transformar segundo Ele é. A misericórdia, a bondade dele é tão grande que, embora Ele não tenha vantagem nenhuma em fazer isso, Ele tem prazer de nos dar esse benefício. Ele tem alegria de nos transformar segundo Ele é, nos tirar desse corpo perecível e podre que nós carregamos, desse corpo que é sujeito a doenças, aonde um vírus pode acabar contigo, uma bactéria pode acabar comigo, aonde você pode sucumbir por uma criatura microscópica. Esse corpo podre que vai certamente perecer, ele pode ser revestido da glória de Deus e se transformar num corpo incorruptível. Glória a Deus. Isso somente é dado àquele que quer passar por esse processo, aquele que recebe isso, aquele que quer fazer parte do projeto dele, aquele que não quer ficar somente com o DNA do homem, aquele que não é somente nascido da carne, mas ele quer ser nascido de Deus. Só que João, na sua carta, ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que permanece nele é a divina semente. Ele vai escrever isso já nos alertando que para que eu venha manifestar a sua natureza na minha vida, eu não tenho que querer somente o corpo revestido em glória, mas eu tenho que querer a essência.
a submissão que ele se coloca diante do Pai, a obediência que ele teve, a humildade, a longanimidade, a bondade, o amor, a paz, a alegria. Eu tenho que querer esses atributos também, porque muita gente quer ser como Deus em poder. Eu sou forte, eu sou dono do ouro da prata, mas não quer ser Deus em perdão. Ele quer ser como Deus em revestido de glória, mas ele não quer ser como Deus em tendo a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Ele não quer ser revestido de Deus na sua essência. Ele só quer a parte boa, a parte que vai nos favorecer. Mas quando você entende que o Senhor Jesus, ele sofreu, que ele foi humilhado, justamente porque ele tinha essa natureza de humildade e misericórdia, de paciência, porque quando ele foi nos últimos minutos de vida colocado em xeque, ele não externou o seu poder, falou: você não é o Deus Todo-Poderoso? Por que você não faz alguma coisa? Falou: rapaz, se eu quisesse, eu mandava vir agora 12 legiões de anjos. Uma legião de soldado romano são 6.000 soldados. Só para você fazer a conta aí, quem é bom de matemática, faz as contas. 12 legiões são 72.000 anjos. E a palavra revela que um anjo matou 185.000 soldados em um dia. Ele não matou 185.000 civis, matou 185.000 homens de guerra. Um anjo matou 185.000 num dia. Aí multiplica por 72.000, dá quanto? Quem é bom de matemática aí? Ele quis dizer o seguinte: se eu quisesse, eu acabava com toda a raça humana, mas eu não quero. Eu prefiro apanhar, eu prefiro ser humilhado. Pode colocar a coroa de espinho, pode colocar o manto e debochar de mim, pode me confrontar dizendo para mim manifestar o meu poder, pode me mandar descer da cruz e falar para me salvar a mim mesmo, mas eu não vou tomar essa atitude. Eu vou me submeter a esse sacrifício por amor daqueles que acreditam. Aleluia, em mim. Glória a ti, Senhor. Eu vou fazer isso mesmo eles não vendo a minha manifestação de poder, de glória. Eles creem que eu sou filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja, Senhor. E quando ele estava na cruz, muitos debochando, e outros diziam: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E hoje não é diferente. Amém. Outros veem ele de qualquer maneira, mas nós vemos ele como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Jesus. E nós confiamos na sua palavra. Nós não testemunhamos, não temos comprovação de fitas, de vídeos, de que ele foi crucificado naquela sexta-feira, que ele derramou até a última gota de sangue, que ele foi humilhado por mim, por você, que debocharam, que bateram nele, humilharam ele. Eu não tenho comprovação nenhuma de que isso aconteceu, mas eu creio verdadeiramente que ele fez isso por mim. Aleluia. Eu creio que ele fez isso por você. E eu creio na palavra dele que ele disse que um dia ele iria voltar para nos buscar para ele. Oh, glória! Eu creio nisso. Pastor, mas tem várias promessas bíblicas e eu estou esperando acontecer aqui na terra algumas coisas e não está acontecendo. Como que eu vou crer nisso? Meu irmão e minha irmã, a minha maior promessa é entrar no reino de Deus. Aleluia. O resto, se acontecer para mim, é lucro. E você tem que ver dessa maneira. Amém. Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para você aqui nessa terra, coisas brilhantes. Ele tem projetos lindos para você. Mas se nada acontecer, creia que o maior projeto que Ele tem para mim e para você é a nossa salvação. É entrarmos no reino dele. Amém. É vermos o reino que ele criou para mim e para você. Aleluia.
É isso que tem que estar nos nossos corações todos os dias da nossa vida. É verdade. Temos que se revestir dessa promessa todos os dias, acordar e dormir pensando nisso. Porque tudo aqui vai passar, é temporário, é transitório. É algo que hoje você pode conquistar e amanhã você não vai ter mais o prazer de desfrutar daquilo. Não porque você vai perder, mas porque a tua existência aqui é temporária. Nós somos aqui peregrinos, passageiros. É algo que nós estamos passando aqui, mas não é a nossa morada, não é a nossa estadia, não é o ponto final. É somente um trajeto que estamos trilhando para chegar no ponto final, que é o reino de Deus. Eu tenho que ter isso com uma certeza na minha vida. Amém. Eu tenho que ter a convicção plena de que isso vai acontecer. Porque se eu não tiver isso como propósito, meu propósito vai ser somente aqui nessa terra. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 18, ele diz: se a nossa esperança é somente aqui nessa terra, somos mais miseráveis de todos os homens. E algumas versões dizem os mais infelizes de todos os homens. Muitas pessoas acham que aproveitar a vida é se deleitar no pecado, é se esquecer de Deus, é não quer saber no relacionamento com Ele, não conheceu e não está interessado em conhecer Ele, não quer nem saber dele, e vive uma vida de regrada, achando que somente o tempo aqui é só para fazer as suas vontades carnais. Depois que morrer pode me jogar em qualquer lugar. O corpo pode, porque não é o corpo que vai ser penalizado, mas é a alma. Não é o corpo que vai pagar o preço, mas é a alma. E quando você começa a entrar na perspectiva que João quer que você venha enxergar o Senhor Jesus, você começa a se preparar para esse momento. Você começa a entender que o seu tempo aqui na terra vai se encerrar, e você tem um prazo de validade, que esse período vai se acabar. E eu posso afirmar para você, por mais querido que você seja, talvez na tua terceira geração ninguém saiba o teu nome. Pastor, que isso? Tu sabe o nome do teu tataravô? Você vai passar aqui, você não vai deixar marca alguma de tão irrelevante que nós somos. Talvez muita gente não sabe nem o nome do avô. Fala o nome do avô todo, não sei. Da sua avó toda, não sei. De tão temporário e transitório que nós somos aqui. E quando o Senhor Jesus fala ter um nome escrito no livro da vida, é algo que vai ser marcado para a eternidade. Aleluia. Você vai ser esquecido aqui, mas você nunca vai ser esquecido lá. Vai estar arrolado o seu nome. Esse aqui, ele vai passar comigo a eternidade. Oh, glória! Aleluia! E é isso que você tem que se importar. É verdade. É isso que você tem que colocar as suas forças. É isso que você tem que dedicar a sua vida. Eu tenho que deixar de trabalhar, eu tenho que deixar de cuidar da minha família, não. Mas você tem que buscar isso em primeiro lugar. Você vai cuidar de tudo, normalmente. Mas você tem que entender que tudo que você vai cuidar vai ficar aqui. Outra pessoa depois vai assumir no seu lugar. E é bom você deixar mais confortável para o próximo. Isso é legal, isso é bom. Mas entenda que o seu tempo aqui vai se encerrar. E você não pode juntar somente tesouro aqui, onde a traça e o ferrugem consomem. Mas você tem que investir naquilo que é eterno, que é a sua salvação. Aleluia. Que é garantir a salvação da sua alma. Que é você investir no reino de Deus. É isso que você tem que fazer. Abrir a sua mente e entender. Fala, meu Deus, isso aqui é muito bom, é legal, mas vai acabar.
eu tenho que me preparar para a segunda etapa. Eu tenho que me preparar para se encontrar com o Senhor. Oh, glória. Eu tenho que me aperfeiçoar agora. Aleluia. Eu tenho que começar agora a me preparar para se encontrar com o Senhor. E é isso que você tem que ter na sua mente. Porque tudo isso vai acabar e vai passar. João estava preso quando ele escreve isso. Ele estava numa cadeia. Ele poderia estar reclamando, xingando. Aí preguei a palavra, o que aconteceu comigo? Fiz a obra de Deus, fiz a vontade de Deus, ao fim que ele trouxe. Ele estava ali escrevendo, eu estou aqui, vou escrever essa carta, porque eu sei que um dia eu vou sair daqui. O corpo vai perecer aqui, mas a minha alma, o Senhor está escrevendo. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui para mim não é nada, porque eu sei que vai acabar. O sofrimento aqui é pouco. Por isso que Paulo fala, o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado com a glória que há de vir. E é essa visão que nós temos que ter. Amém. Nós não podemos ficar deslumbrados com os tempos que adquirimos aqui com prazeres que não agradam a Deus e abandonar algo que é transitório, algo que é eterno para algo que é transitório. Muita gente quer trocar a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Querem trocar algo que é maravilhoso por algo que é temporário e passageiro. Preferem trocar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e uma eternidade maravilhosa na presença dEle, por um prazer momentâneo, que vai durar pouco tempo. E esse prazer sempre depois vem acarretado de dificuldades e problemas. O prazer é momentâneo, mas o problema vem de seguida. O prazer da cocaína é temporário, da maconha, da amante, da prostituição. O fruto do roubo tem pouco tempo de durabilidade. O prazer é momentâneo e acaba rápido, e depois vem seguido de dores. E quando você investe no reino de Deus, quando você tem que negar a sua carne, tomar a sua cruz, fazer a vontade de Deus, parece ser um tormento, uma dificuldade muito grande, mas o prazer já começa aqui quando você obedece a Deus e você vê o resultado da obediência. Glória! E no final você ainda tem a vida Eterna! Aleluia! Então nunca troque a obediência de Deus por prazeres momentâneos e transitórios. Nunca troque a comunhão com Deus por algo que vai te trazer um pequeno prazer para a sua carne. Não faça isso. Não abra mão da presença de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, tem detalhes que passam diante dos nossos olhos e nós não entendemos. José, um jovem, alguns acreditam que ele tinha 17, 18 anos, os nervos à flor da pele, cheio de testosterona. Aí a mulher lá de Potifar dá em cima dele. Acredito que não deveria ser feia, porque a mulher era o segundo cara mais importante da face da terra. Ele falou assim: eu não posso trair o meu Deus. E ele, então isso aqui vai me dar alguns momentos de prazeres, mas quando o chefe souber, ele vai cortar o meu pescoço e eu ainda vou para o inferno. Eu prefiro obedecer a Deus. É o que nós temos que fazer. Amém, aleluia. Verso de número 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. E aqui João ele se encolhe na sua insignificância. Ele falou assim: ele veio antes de mim, ele é eterno, eu não sou ninguém, eu não sou nada.
Ele é a primazia, tudo foi feito por intermédio dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu não sou nada. Toda a plenitude de Deus e a graça se revela nele. A palavra graça significa favor e merecido. É algo que você recebe, mas você não tem mérito algum. Você não fez por onde receber aquilo ali. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, não é porque eu sou bom, você é bom e você merece a salvação. Não, não é. O mérito é dele. Só que você é salvo mediante a fé. E o que é a fé? A fé é uma comprovação que você tem, que você crê na palavra dele. Só que a fé não é comprovada com palavras. A fé é comprovada com obras. Porque sem obras, a fé é morta. Não existe. Não basta somente eu falar, eu creio em Deus. Eu sei que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a palavra diz que até os demônios creem. Mas o crer de existência, saber que Ele é Deus, isso não funciona. Eu tenho que crer me submetendo à vontade dEle, fazendo aquilo que Ele manda eu fazer. E aqui João está falando assim, olha, a graça está disponível. A graça foi manifesta a todos os homens. O Senhor Deus, Ele disponibilizou da sua graça para toda a humanidade. Mas somente aqueles que tomam posse dessa graça entendem que não é pelos seus méritos, não é porque é bonzinho, que fez um ato de caridade, que tem as portas do reino de Deus abertas, mas foi pelo sacrifício de Cristo que eu tomo posse através da minha fé, com obras, com atitude. Quando eu abandono a minha forma de viver e eu passo agora a viver para Cristo, porque agora aquele que está em Cristo, nova criatura é, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que Ele quer. A minha vida já não é mais minha, mas agora é dele. Eu não vou agora fazer aquilo que a minha carne deseja, mas o que o Espírito deseja. Esse sim é aquele que toma posse da graça. Glória a Deus. É aquele que entendeu que a oportunidade está diante de mim e eu tenho que abraçá-la. Que o Senhor manifestou a sua porta de salvação. Por isso que o Senhor Jesus fala que Ele é a porta. Ele fala assim, aquele que entra por mim encontra a pastagem e encontra a salvação. A porta está escancarada, mas eu tenho que me esforçar para passar por ela, para entrar por ela. São os meus passos que vão me conduzir até a porta. A porta, ela está aberta, mas ela não vem até mim. É eu que tenho que ir até ela. É eu que tenho que tomar a decisão de abraçar a graça, de querer ir. E João, ele está justamente trazendo isso. A oportunidade está diante de todos os homens. E alguns não querem conhecer a Ele. Alguns não querem abraçar a graça. Mas aquele que deseja ter comunhão com o Senhor, a oferta está disponível. Ele está de braços abertos para mim e para você. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que quando eu olho para tudo que eu fiz de errado, eu falo assim, como é que o Senhor pode me amar? É muita misericórdia, é muita paciência, é muita longanimidade. Ele me olha todos os dias e fala assim, não era aquele assim que eu queria que você tivesse, mas eu vou esperar amanhã, mas vai melhorando, se esforce. Ele vai dando dias, outros dias e mais dias, e nos dando oportunidade a cada dia para que a gente venha a ser transformado. Aleluia. Se qualquer ser humano na face da terra estivesse no lugar de Deus, não tinha mais nenhum homem para contar a história. Nenhum homem que eu falo, nenhum ser humano. Todos nós já estaríamos exterminados. Mas a misericórdia dele é tão grande, o amor dele é tão grande, a bondade, a longanimidade, a paciência dele é tão grande, que ele fica esperando a gente ouvir a mensagem dele, a palavra dele,
o plano, o projeto que Ele estabeleceu para mim e para você. Ele fica de braços abertos esperando a gente se lançar nos braços dele. Ele fica como aquele pai do filho pródigo. Ele não foi atrás, mas ele ficou todos os dias esperando o filho voltar. Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Quando ele olha a mensagem sendo pregada, ele fica ansioso para que a gente venha mergulhar no relacionamento com ele. Amém. Para que a gente venha se entregar sem ressalvas. Para que a gente venha mergulhar em intimidade com ele. E é isso que nós temos que fazer. É disso que nós precisamos. Muitas vezes nós achamos que precisamos de coisas materiais. Nós só precisamos da presença de Deus. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de verdadeiramente ter Jesus na sua vida. Você tendo o Senhor Jesus, nada lhe falta. Porque Ele é tudo. Ele é completo. Ele é tudo que nós precisamos. Vamos, nesta noite, clamar ao Senhor. Convido você a ficar de pé. E vamos levantar agora um clamor, pedindo a Deus somente